Hoje quero falar sobre um tema delicado, mas extremamente necessário: o sofrimento que surge como consequência de nossas próprias escolhas. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já sentimos dor, decepção ou arrependimento. Mas o que diferencia cada experiência é a consciência de que, muitas vezes, o que enfrentamos é resultado direto das decisões que tomamos. Vivemos em um mundo que nos oferece inúmeras opções todos os dias. Cada decisão, grande ou pequena, carrega consigo um potencial de impacto, algumas positivas, outras nem tanto. Escolher sem refletir, agir impulsivamente ou ignorar os princípios que nos guiam espiritualmente pode nos levar a caminhos dolorosos, e o sofrimento que nasce dessas escolhas não é apenas um castigo, mas na verdade uma lição profunda da vida. Primeiramente, precisamos entender que o sofrimento, que é consequência das nossas escolhas, nos ensina sobre responsabilidade. Quando reconhecemos que nossas ações têm consequências, aprendemos a avaliar melhor cada decisão. Somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos e a assumir a responsabilidade por nossos erros, em vez de culpar os outros ou o destino. Este é um passo fundamental para o crescimento pessoal e espiritual. Além disso, o sofrimento resultante das nossas escolhas nos mostra onde precisamos mudar. Muitas vezes insistimos em padrões que nos prejudicam, hábitos destrutivos, relacionamentos tóxicos, decisões impulsivas ou até mesmo pensamentos negativos. A dor surge como um alerta dizendo algo precisa ser diferente. E é nesse ponto que a reflexão se torna essencial. Perguntar a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso agir de forma diferente no futuro? Nos aproxima da sabedoria e da maturidade. Outro ponto importante é que, mesmo quando o sofrimento vem das nossas escolhas, Deus não nos abandona. A Bíblia nos ensina que Ele está sempre presente, mesmo nos momentos de dificuldade, oferecendo consolo, direção e força para recomeçar. O arrependimento sincero e a busca por mudança são caminhos que nos permitem transformar dor em aprendizado e sofrimento em crescimento espiritual. É também crucial compreender que nem todo sofrimento é fruto de escolhas erradas, mas quando é, ele nos convida a exercer discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar entre aquilo que nos edifica e aquilo que nos destrói, entre o que é passageiro e o que é eterno, entre a sabedoria e a impulsividade. Aprender a escolher sabiamente nos protege de dores desnecessárias no futuro e nos aproxima de uma vida plena e equilibrada. Por fim, quero encorajá-los a ver o sofrimento gerado por nossas escolhas, não como um fardo eterno, mas como uma oportunidade de transformação. Cada decisão errada é uma oportunidade de refletir, corrigir e crescer. Cada erro é um convite para reavaliar nosso caminho e alinhar nossas ações com nossos valores e princípios espirituais. É através dessa consciência que podemos transformar sofrimento em sabedoria, arrependimento em ação e dor em crescimento. Meus queridos, a vida é feita de escolhas, e embora não possamos controlar todas as circunstâncias, podemos controlar nossas decisões e aprender com elas. Cada um de nós tem a coragem de olhar para dentro, assumir a responsabilidade por nossas escolhas e permitir que Deus nos guie mesmo nos momentos de sofrimento. Assim, transformaremos cada dificuldade em uma oportunidade de amadurecimento, cada erro em uma lição e cada dor em força para continuar. Muito obrigado. Quando refletimos sobre a vida e as experiências que enfrentamos, percebemos que nem todo sofrimento é inevitável ou fora do nosso controle. Muitas vezes, aquilo que nos causa dor surge diretamente das escolhas que fazemos, de decisões que tomamos consciente ou inconscientemente ao longo do caminho. Isso não significa que devemos viver em culpa constante, mas sim que devemos desenvolver consciência e responsabilidade sobre nossas ações. Cada decisão, grande ou pequena, carrega consigo consequências que podem afetar não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles que nos cercam. O primeiro passo para lidar com o sofrimento que resulta de nossas escolhas é justamente reconhecer que nossas ações têm impacto. Negar essa realidade apenas nos mantém presos em ciclos repetitivos de dor e arrependimento, enquanto assumir a responsabilidade abre a porta para aprendizado e crescimento. A responsabilidade, nesse contexto, não é apenas sobre admitir erros, mas também compreender que cada escolha tem um peso moral
emocional e espiritual. Ao fazer uma escolha, estamos investindo em um caminho, e esse caminho, inevitavelmente, nos leva a experiências que podem ser agradáveis ou dolorosas. Muitas vezes, nos surpreendemos com os resultados de nossas decisões, principalmente quando agimos de forma impulsiva ou sem reflexão. A vida nos apresenta situações complexas e a tentação de tomar decisões rápidas para obter resultados imediatos é grande. No entanto, a falta de reflexão e discernimento frequentemente nos leva a situações de sofrimento que poderiam ter sido evitadas com uma análise cuidadosa e com a consideração das possíveis consequências de nossos atos. É fundamental compreender que o sofrimento que surge das nossas escolhas não é necessariamente um castigo, mas sim uma consequência natural da lei de causa e efeito que rege a vida. Quando optamos por agir de determinada forma, aceitamos consciente ou inconscientemente os resultados que podem advir dessa ação. Esse entendimento nos aproxima da maturidade emocional e espiritual, pois nos ensina que não podemos simplesmente culpar fatores externos ou outras pessoas pelos problemas que enfrentamos. Reconhecer que somos protagonistas de nossa própria história nos dá poder para mudar, para corrigir caminhos e para buscar alternativas mais sábias no futuro. Além disso, o sofrimento decorrente de nossas escolhas nos oferece uma oportunidade única de reflexão e autoavaliação. Ele nos força a olhar para dentro, a questionar nossos padrões de comportamento e a identificar hábitos ou atitudes que nos afastam do que realmente desejamos ou do propósito que Deus tem para nossas vidas. Muitas vezes insistimos em comportamentos que nos prejudicam, relações tóxicas que insistimos em manter, decisões impulsivas, guiadas pelo desejo imediato, atitudes de orgulho ou egoísmo que nos cegam para as consequências de nossos atos. É nesse contexto que a dor se torna uma professora silenciosa, chamando-nos a atenção para a necessidade de mudança e oferecendo a oportunidade de crescimento. O arrependimento é uma ferramenta poderosa nesse processo, quando nos permitimos reconhecer nossos erros e refletir sobre as escolhas que nos levaram ao sofrimento, abrimos espaço para a transformação. Arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo que fizemos, mas é uma disposição real. Corrigir atitudes, aprender com os erros e buscar viver de maneira diferente. Essa postura nos conecta com a sabedoria divina, pois nos leva a alinhar nossas ações com princípios de justiça, amor e responsabilidade. Cada decisão equivocada, quando compreendida e corrigida, torna-se um degrau na escada do amadurecimento pessoal e espiritual. É importante lembrar que assumir a responsabilidade por nossas escolhas também nos ensina humildade. Reconhecer que erramos e que nossas decisões podem ter causado sofrimento a nós mesmos ou a outros nos leva a uma postura mais consciente e cuidadosa em relação à vida. Humildade é admitir que não somos perfeitos e que estamos em constante aprendizado. Esse entendimento nos torna mais sensíveis às necessidades alheias e mais cautelosos ao tomar decisões que possam impactar pessoas ao nosso redor. Ao desenvolver essa consciência, aprendemos a valorizar o poder de nossas escolhas e a importância de agir com integridade e reflexão. Outro aspecto relevante é que o sofrimento que resulta de nossas escolhas nos proporciona discernimento. Cada experiência difícil nos dá a oportunidade de distinguir entre o que é construtivo e o que é destrutivo, entre aquilo que nos aproxima de nossos objetivos e aquilo que nos desvia deles. Discernimento não é apenas conhecimento, mas também a capacidade de aplicar a sabedoria na vida cotidiana. Quando enfrentamos as consequências de decisões erradas, somos desafiados a olhar com clareza para nossos hábitos, nossas prioridades e nossas intenções. Esse processo de análise nos ajuda a tomar decisões mais conscientes no futuro, reduzindo o risco de sofrimento desnecessário. Mesmo nos momentos mais difíceis, é essencial compreender que Deus está presente em nossa jornada. O sofrimento que surge de nossas escolhas não significa que fomos abandonados ou que somos punidos sem razão. Pelo contrário, essas experiências podem ser meios pelos quais aprendemos lições importantes, desenvolvemos resiliência e nos aproximamos de uma vida alinhada
com os princípios divinos. A presença de Deus nos oferece força para suportar a dor, sabedoria para refletir sobre nossas escolhas e coragem para fazer mudanças significativas em nossa vida. Reconhecer essa presença nos dá a esperança de que, mesmo diante de sofrimento, há oportunidade de crescimento e transformação. Além disso, aprender a lidar com o sofrimento causado por nossas decisões nos prepara para enfrentar desafios futuros com mais maturidade. Cada experiência dolorosa que resulta de uma escolha equivocada nos ensina sobre limites, prioridades e consequências. Ela nos ajuda a desenvolver paciência, disciplina e capacidade de reflexão, tornando-nos mais capazes de tomar decisões ponderadas e conscientes em situações futuras. Dessa forma, o sofrimento deixa de ser apenas um peso a ser carregado e se torna um instrumento de aprendizado e fortalecimento pessoal. Em resumo, compreender que o sofrimento pode ser resultado de nossas próprias escolhas é um convite à responsabilidade, à reflexão e à transformação. Ele nos ensina que cada decisão carrega consequências, que cada erro é uma oportunidade de aprendizado e que a dor pode ser um caminho para crescimento espiritual e pessoal. Ao assumir nossas escolhas, ao refletir sobre elas e ao buscar corrigir o que for necessário, nos tornamos pessoas sábias, maduras e capazes de viver de forma mais consciente e alinhada com os princípios que nos guiam. Esse entendimento nos permite transformar sofrimento em aprendizado, arrependimento em ação, dor em força, criando uma vida mais plena e significativa, quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas. Começamos a perceber que o sofrimento não surge apenas como resultado de fatores externos, mas frequentemente como uma resposta natural às nossas próprias ações. Essa percepção nos convida a uma reflexão profunda sobre como vivemos, como tomamos decisões e como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Aprender a lidar com essas consequências exige maturidade, coragem e, acima de tudo, uma disposição sincera para reconhecer os erros e buscar crescimento. O primeiro passo nesse processo é desenvolver a capacidade de introspecção. Olhar para dentro de nós mesmos com honestidade é fundamental para identificar padrões de comportamento que podem ter nos levado ao sofrimento. Muitas vezes agimos impulsivamente, guiados por emoções momentâneas, desejos passageiros, até mesmo por pressões externas, sem considerar as possíveis repercussões de nossos atos. Essa impulsividade, embora natural, pode nos conduzir a situações dolorosas que poderiam ser evitadas com reflexão e cautela. O sofrimento resultante das escolhas próprias também nos ensina sobre a importância de discernir entre o certo e o errado, entre o que nos constrói e o que nos destrói. Nem todas as experiências difíceis que vivemos são castigos, muitas são lições valiosas que nos ajudam a desenvolver sabedoria. Cada decisão que nos leva a consequências negativas é uma oportunidade para avaliar nossa trajetória, compreender nossos limites e identificar áreas que precisam de mudança. Nesse processo de análise que começamos a perceber a relação entre nossas atitudes, nossas escolhas e os resultados que elas geram. Esse reconhecimento é vital para que possamos agir de maneira mais consciente no futuro, evitando repetir erros e fortalecendo nossa capacidade de fazer escolhas mais acertadas. Além disso, é importante entender que o sofrimento nos convida a exercitar paciência e resiliência. Quando enfrentamos os resultados de nossas decisões equivocadas, frequentemente nos sentimos frustrados, arrependidos ou até desesperados. No entanto, é justamente nesses momentos que aprendemos a esperar, a refletir e a buscar soluções de forma equilibrada. A paciência nos permite encarar o sofrimento sem nos desesperar, enquanto a resiliência nos dá força para continuar, mesmo quando a situação parece insuportável. Cada desafio enfrentado, cada dor vivida, contribui para moldar nosso caráter e fortalecer nossa capacidade de lidar com adversidades futuras. O processo de reflexão também nos leva ao arrependimento verdadeiro, que é um passo essencial para a transformação pessoal. Arrependimento não significa apenas sentir-se mal por uma escolha equivocada, mas envolve
uma disposição real de mudar, de corrigir comportamentos e de buscar novas formas de agir. Quando nos arrependemos sinceramente, abrimos espaço para que Deus nos guie e nos ajude a alinhar nossas ações com princípios de justiça, amor e integridade. O arrependimento nos conecta à sabedoria divina e nos permite transformar dor em aprendizado, mostrando que mesmo os erros mais dolorosos podem se tornar oportunidades de crescimento espiritual e emocional. Outro aspecto essencial é a compreensão de que assumir a responsabilidade por nossas escolhas nos torna mais conscientes de nossas limitações e potencialidades. Cada decisão equivocada nos mostra áreas em que precisamos melhorar, seja em nosso autocontrole, em nossa capacidade de planejamento ou em nossa habilidade de avaliar as consequências de nossos atos. Reconhecer essas limitações não é sinal de fraqueza, mas sim de maturidade. Aceitar que erramos nos permite desenvolver estratégias para agir de maneira mais prudente, prevenindo sofrimento desnecessário e fortalecendo nossa capacidade de lidar com desafios futuros. O sofrimento também nos ensina sobre empatia e compaixão. Quando sentimos na pele os efeitos de nossas próprias escolhas, nos tornamos mais sensíveis à dor alheia. Passamos a compreender melhor as dificuldades enfrentadas por outras pessoas e a valorizar o impacto que nossas ações podem ter sobre elas. Essa consciência amplia nossa capacidade de agir com cuidado, de oferecer apoio e de cultivar relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Ao transformar experiências dolorosas em aprendizado, desenvolvemos não apenas maturidade pessoal, mas também habilidades emocionais essenciais para conviver de maneira harmoniosa e construtiva com os outros. Além disso, compreender que o sofrimento é consequência de nossas escolhas nos ensina a importância de viver com integridade. Cada decisão que tomamos deve estar alinhada com nossos valores e princípios, pois agir de maneira coerente reduz o risco de arrependimento e dor futura. A integridade nos guia em meio às escolhas difíceis, ajudando-nos a manter um padrão ético que protege não apenas nossa vida emocional e espiritual, mas também nossos relacionamentos e nossa reputação. Quando nossas ações estão em harmonia com nossos princípios, o sofrimento se torna menos frequente e mais facilmente compreendido como uma oportunidade de aprendizado e não apenas como um peso insuportável. É igualmente fundamental perceber que a dor decorrente de nossas escolhas nos dá a oportunidade de redefinir prioridade. Muitas vezes enfrentamos sofrimento porque colocamos nossas vontades imediatas à frente de valores mais profundos, de objetivos espirituais ou de princípios morais. Ao vivenciar as consequências de decisões equivocadas, somos convidados a reavaliar nossas prioridades, a estabelecer metas mais conscientes e a focar naquilo que realmente importa para a nossa vida, nosso bem-estar e nosso crescimento espiritual. Esse processo de redefinição nos ajuda a evitar que o mesmo tipo de sofrimento se repita e nos direciona a viver de forma mais plena e equilibrada. Outro ponto importante é a transformação que ocorre quando aprendemos a lidar com o sofrimento. Cada experiência dolorosa que resulta de nossas escolhas pode se tornar uma fonte de força e sabedoria. Quando analisamos com cuidado nossas decisões e refletimos sobre suas consequências, começamos a desenvolver habilidades, planejamento, discernimento e autocontrole que nos permitem enfrentar a vida com mais confiança. Essa transformação não acontece de forma imediata, mas é gradual, construída à medida que reconhecemos nossos erros, aprendemos com eles e aplicamos essas lições em decisões futuras. Finalmente, é essencial entender que, mesmo quando o sofrimento resulta de nossas escolhas, nunca estamos sozinhos. Deus nos acompanha em cada passo, oferecendo conforto, orientação e força para superar dificuldades. Ele nos dá a oportunidade de aprender com nossos erros, de corrigir o rumo e de transformar a dor em crescimento. Essa presença divina nos dá esperança e nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando o peso das consequências parece insuportável. Ao confiar nesse cuidado e buscar orientação espiritual, podemos transformar o sofrimento em uma ferramenta de amadurecimento, tornando-nos conscientes, mais sábios e mais preparados
para viver de acordo com os princípios que nos conduzem à plenitude. Em síntese, compreender o sofrimento como resultado de nossas escolhas nos ensina responsabilidade, reflexão, paciência, resiliência, arrependimento, integridade, empatia e transformação. Ele nos mostra que cada decisão tem peso, que cada erro pode se tornar aprendizado e que cada dor é uma oportunidade de crescimento. Ao assumir nossas escolhas e aprender com suas consequências, desenvolvemos não apenas maturidade emocional e espiritual, mas também uma capacidade maior de viver de maneira consciente, equilibrada e alinhada com os valores que verdadeiramente importam. Esse processo nos prepara para enfrentar o futuro com mais discernimento, confiança e força, tornando cada experiência, mesmo dolorosa, uma oportunidade para evoluir e prosperar. Ao aprofundarmos nossa reflexão sobre o sofrimento que resulta das nossas escolhas, começamos a perceber que esse tipo de dor tem um caráter educativo muito poderoso. Diferente do sofrimento causado por circunstâncias externas ou fatores que não podemos controlar, aquele que surge por nossas próprias decisões nos oferece uma clareza única sobre como estamos conduzindo nossa vida. Ele nos obriga a encarar a realidade de frente, sem desculpas, sem justificativas externas e sem tentativas de transferir a responsabilidade para outras pessoas. Esse confronto com a verdade de nossas ações pode ser desconfortável, até doloroso, mas é precisamente nesse desconforto que encontramos a oportunidade de transformação. Muitas vezes tentamos evitar enfrentar nossas escolhas equivocadas, buscando justificativas ou culpando terceiros. Esse comportamento, embora natural, nos impede de extrair aprendizado verdadeiro das experiências que vivemos. Reconhecer que o sofrimento é fruto de nossas próprias decisões exige coragem, humildade e honestidade. Coragem para admitir nossos erros, humildade para aceitar que não somos infalíveis e honestidade para olhar para dentro de nós mesmos sem maquiar a realidade. Quando conseguimos fazer isso, abrimos espaço para uma mudança genuína, que vai muito além do simples arrependimento momentâneo. O sofrimento causado pelas nossas escolhas nos ensina também sobre limites. Ao tomarmos decisões impulsivas ou guiadas apenas por desejos momentâneos, muitas vezes ultrapassamos limites emocionais, físicos, financeiros ou espirituais. Esses limites, embora nem sempre visíveis antes das consequências, são fundamentais para nossa saúde e bem-estar. Quando sentimos dor como resultado de nossas próprias escolhas, somos lembrados da importância de respeitar esses limites e de agir com prudência. Esse aprendizado nos ajuda a equilibrar nossos desejos com nossa capacidade real de agir e a desenvolver uma visão mais madura sobre nossas próprias necessidades e sobre o impacto de nossas decisões. Além disso, esse tipo de sofrimento nos leva a desenvolver resiliência emocional. Cada decisão errada que nos causa dor nos obriga a enfrentar situações difíceis, a lidar com frustrações e a aprender a persistir apesar das adversidades. A resiliência não é simplesmente a capacidade de suportar a dor, mas também a habilidade de aprender com ela, de se fortalecer e de emergir mais preparado para os desafios futuros. Quanto mais conscientes nos tornamos das consequências de nossas escolhas, mais desenvolvemos essa capacidade de enfrentar a vida com equilíbrio, mantendo-nos firmes mesmo diante das dificuldades. Outro ponto relevante é que o sofrimento proveniente de nossas decisões nos ensina a importância do planejamento e da reflexão. Quando agimos sem pensar, muitas vezes somos surpreendidos pelas consequências negativas de nossas escolhas. O aprendizado aqui é claro: refletir antes de agir, considerar os riscos e as possíveis repercussões de cada decisão nos ajuda a evitar sofrimento desnecessário. Isso não significa que nunca cometeremos erros, mas que passaremos a agir com mais discernimento, reduzindo significativamente a probabilidade de nos colocarmos em situações que nos causem dor. O arrependimento verdadeiro que surge desse tipo de sofrimento nos conecta de maneira profunda com a espiritualidade e com os valores que realmente importam em nossas vidas. Sentir remorso por escolhas equivocadas é natural, mas o arrependimento genuíno vai além do sentimento. Ele se manifesta em ações concretas de mudança. Buscar alinhar nossas decisões futuras com princípios de justiça, integridade, amor e responsabilidade é uma forma de transformar a dor em aprendizado. Dessa maneira,
a experiência dolorosa se torna um ponto de virada, uma oportunidade para construir uma vida mais consciente e mais harmoniosa, tanto consigo mesmo quanto com os outros. É igualmente importante reconhecer que cada decisão que nos leva ao sofrimento traz lições sobre nossas próprias motivações. Muitas vezes agimos movidos por orgulho, egoísmo, medo, ansiedade ou desejo de aprovação. Ao enfrentarmos as consequências de nossas escolhas, somos obrigados a olhar para essas motivações internas e questionar se elas realmente nos servem ou se nos desviam de um caminho mais saudável e alinhado com nossos valores. Esse processo de autoanálise nos torna mais conscientes de nossos padrões de comportamento e nos oferece a oportunidade de ajustar nossa conduta, desenvolvendo uma vida mais equilibrada e coerente. Além disso, esse tipo de sofrimento nos aproxima de uma maior humildade. Reconhecer que nossas ações podem nos prejudicar nos ensina que não somos infalíveis e que todos estamos em constante aprendizado. Essa humildade nos permite ser mais compassivos conosco mesmos e com os outros, entendendo que o erro é parte natural do crescimento. Ela também nos dá coragem para pedir ajuda quando necessário, buscando apoio espiritual, emocional ou prático, em vez de enfrentar sozinhos as consequências de nossas escolhas. A humildade, nesse contexto, se torna uma força que nos permite aprender e crescer a partir da dor, em vez de nos deixar aprisionados nela. Outro aspecto valioso é que o sofrimento gerado pelas nossas escolhas nos ensina a valorizar as oportunidades de correção. Cada decisão equivocada que nos causa dor nos oferece a chance de mudar o rumo de nossa vida. Essa oportunidade é preciosa, pois nem sempre percebemos, no momento em que tomamos uma decisão, que ela nos afasta de nossos objetivos, princípios ou daquilo que realmente importa. O sofrimento funciona como um alerta, um sinal de que algo precisa ser ajustado. Quando atendemos a esse sinal com atenção e sabedoria, podemos corrigir erros, reorientar nosso caminho e evitar consequências ainda mais graves no futuro. A experiência do sofrimento também nos ajuda a desenvolver empatia e compreensão pelos outros. Ao vivermos a dor causada por nossas próprias escolhas, passamos a compreender melhor como as ações humanas podem afetar a vida de outras pessoas. Tornamos-nos mais sensíveis ao impacto que nossas decisões têm no ambiente à nossa volta e mais cuidadosos em nossas relações. Essa empatia não apenas fortalece nossos vínculos pessoais e sociais, mas também nos ajuda a agir de maneira mais responsável, criando um ciclo positivo de aprendizado, cuidado e conscientização. Finalmente, é fundamental perceber que, mesmo quando o sofrimento surge como consequência de nossas escolhas, ele nunca ocorre de maneira isolada de orientação ou propósito. Deus, ou a força espiritual em que cremos, acompanha cada passo de nossa jornada, oferecendo direção, conforto e força para superar as dificuldades. O sofrimento se torna assim um meio de aprendizado e transformação espiritual, uma ferramenta para nos aproximar de valores mais elevados, para corrigir o caminho e para construir uma vida mais alinhada com princípios de sabedoria, amor e justiça. Reconhecer essa presença divina nos permite enfrentar a dor com esperança, confiança e determinação, sabendo que cada experiência difícil pode ser transformada em uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Em síntese, o sofrimento que resulta das nossas escolhas nos ensina sobre introspecção, responsabilidade, limites, resiliência, planejamento, arrependimento, humildade, empatia e espiritualidade. Cada experiência dolorosa oferece lições valiosas, ajudando-nos a refletir sobre nossas motivações, a ajustar nosso comportamento e a tomar decisões mais conscientes no futuro. Ao abraçar essas lições, transformamos a dor em aprendizado, arrependimento em ação e a frustração em força. Essa compreensão nos prepara para viver de maneira mais plena, consciente e alinhada com os valores que realmente importam, tornando cada erro uma oportunidade para evoluir, amadurecer e crescer em sabedoria e fé, à medida que continuamos a refletir. O sofrimento que surge como consequência de nossas escolhas, percebemos que ele não apenas nos ensina sobre responsabilidade e autoconsciência, mas também nos revela a importância de aprender com a experiência de forma prática. Muitas vezes, ao enfrentar os resultados de nossas decisões,
somos tentados a nos sentir derrotados ou desanimados. É natural sentir frustração, arrependimento ou até mesmo raiva de nós mesmos. No entanto, esses sentimentos, embora válidos, não devem ser um ponto de estagnação. Pelo contrário, eles podem ser catalisadores para a transformação, desde que saibamos canalizá-los de maneira construtiva. O sofrimento nos força a confrontar a realidade de nossas escolhas e a reconhecer que cada decisão errada carrega consigo uma lição única que não deve ser desperdiçada. Um dos aprendizados mais importantes que surgem do sofrimento é o desenvolvimento do autocontrole. Quando sentimos na pele as consequências negativas de nossas ações, começamos a perceber a necessidade de agir com mais cautela e ponderação. O autocontrole não significa eliminar desejos ou vontades, mas sim aprender a equilibrar impulsos, com discernimento, avaliando cuidadosamente os riscos e benefícios de cada decisão. Cada experiência dolorosa nos lembra que agir impulsivamente pode gerar resultados indesejados, enquanto a reflexão e a prudência aumentam nossas chances de escolhas mais acertadas e de resultados mais positivos. O sofrimento também nos ensina sobre paciência. Muitas vezes, esperamos que os efeitos de nossas decisões sejam imediatos e, quando nos deparamos com dificuldades, desejamos soluções rápidas. No entanto, a vida raramente funciona dessa forma. Aprender a esperar, a lidar com o tempo de forma sábia e a compreender que certos processos exigem. Desenvolvimento gradual é uma habilidade essencial que o sofrimento nos proporciona. A paciência nos ajuda a enfrentar momentos difíceis sem nos desesperar, permitindo que possamos agir de maneira mais consciente e estratégica diante das consequências de nossas escolhas. Outro aspecto essencial é a importância de reconhecer padrões de comportamento prejudiciais. O sofrimento que resulta de nossas decisões muitas vezes não é um evento isolado, mas sim uma consequência de hábitos recorrentes, atitudes impulsivas ou comportamentos não alinhados com nossos valores. Ao refletirmos sobre essas experiências, temos a oportunidade de identificar padrões que nos afastam de uma vida equilibrada e significativa. Essa consciência nos permite fazer mudanças profundas, não apenas superficiais, transformando nossa maneira de pensar, agir e decidir. A dor que surge de nossas escolhas também nos leva a valorizar a honestidade consigo mesmo. Muitas vezes, tentamos justificar erros, minimizar impactos ou encontrar desculpas para decisões equivocadas. Esse comportamento, embora compreensível, nos impede de extrair o aprendizado completo que a experiência oferece. A honestidade consigo mesmo é a chave para compreender verdadeiramente o que aconteceu. Aceitar responsabilidades e traçar um plano para agir de forma diferente no futuro. Quando somos honestos sobre nossas escolhas, começamos a construir uma base sólida de autoconhecimento e maturidade emocional. Além disso, o sofrimento nos ensina a importância de agir com integridade. Cada decisão que tomamos deve refletir nossos valores e princípios, e quando nos afastamos desses padrões, sentimos as consequências. Integridade não é apenas uma questão moral, mas uma ferramenta prática para evitar sofrimento desnecessário. Agir de acordo com nossos princípios cria consistência entre nossas ações e nossas crenças, tornando menos provável que tomemos decisões que nos levem à dor ou arrependimento. Com integridade, as consequências de nossas escolhas tornam-se mais previsíveis e alinhadas com o que consideramos correto e verdadeiro. O sofrimento também nos oferece a oportunidade de desenvolver empatia e compaixão. Ao experimentarmos as consequências de nossas escolhas, nos tornamos mais conscientes de como nossas ações podem afetar outras pessoas. Passamos a entender melhor o impacto que podemos ter no bem-estar alheio e a agir de maneira mais cuidadosa e responsável. Essa empatia não apenas fortalece nossos relacionamentos, mas também nos ajuda a viver de forma mais consciente, cultivando ações que beneficiam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Outro aprendizado valioso é a capacidade de reavaliar prioridades. Muitas vezes nos encontramos sofrendo porque colocamos desejos imediatos ou interesses superficiais acima do que realmente importa em nossas vidas. O sofrimento nos obriga a refletir sobre o que é essencial,
a distinguir entre necessidades genuínas e impulsos passageiros e alinhar nossas escolhas com objetivos mais significativos. Essa reavaliação de prioridades nos ajuda a direcionar nossa energia e esforços para o que realmente traz realização, paz e crescimento, evitando sofrimento desnecessário no futuro. A reflexão sobre nossas escolhas também nos ensina sobre responsabilidade social e moral. Nossas decisões não afetam apenas a nós mesmos, mas também impactam familiares, amigos, colegas e até mesmo pessoas que nunca conhecemos diretamente. O sofrimento que surge de nossas escolhas nos lembra que cada ação tem repercussões e que devemos considerar não apenas nossos interesses pessoais, mas também o bem-estar daqueles ao nosso redor. Esse entendimento nos torna mais conscientes do efeito de nossas decisões e nos incentiva a agir com mais cuidado, empatia e responsabilidade. A experiência do sofrimento também é uma oportunidade de desenvolvimento espiritual. Mesmo quando os resultados dolorosos de nossas escolhas parecem insuportáveis, podemos encontrar neles uma oportunidade de crescimento e conexão com algo maior. Deus, ou a força espiritual que acreditamos guiar nossas vidas, não nos abandona diante de nossos erros. Pelo contrário, Ele nos oferece sabedoria, conforto e direção para aprender. Com nossas falhas, corrigir o caminho e fortalecer nossa fé. Conhecer essa presença nos dá esperança e coragem para enfrentar as consequências de nossas decisões, transformando a dor em aprendizado e amadurecimento espiritual. O sofrimento decorrente de escolhas equivocadas ainda nos ensina sobre a importância da resiliência. Cada experiência dolorosa é um teste de nossa capacidade de adaptação, de nossa força interior e de nossa determinação para seguir em frente. Aprender a lidar com essas dificuldades nos torna mais fortes, mais preparados para enfrentar desafios futuros e mais capazes de tomar decisões conscientes e equilibradas. A resiliência nos permite transformar a dor em força, o arrependimento em ação e as dificuldades em oportunidades de crescimento. Por fim, é importante compreender que o sofrimento que resulta de nossas escolhas é, na essência, uma ferramenta de aprendizado contínuo. Ele nos convida a refletir sobre nossos hábitos, nossos valores, nossas motivações e nossos objetivos. Nos obriga a analisar cada decisão com cuidado, a assumir responsabilidade pelas consequências e a buscar caminhos mais alinhados com nossos princípios. Ao abraçar esse processo, transformamos a dor em sabedoria, os erros em oportunidades e experiências, em crescimento, vivendo de maneira mais consciente, equilibrada e plena, pontuando, continuamos a analisar. O sofrimento que surge como resultado das nossas escolhas, percebemos que ele não é apenas uma experiência dolorosa, mas também uma oportunidade valiosa de crescimento, aprendizado e transformação. Muitas vezes nos concentramos tanto na dor imediata que esquecemos de perceber os ensinamentos escondidos por trás dela. Cada situação difícil nos força a parar, refletir e questionar os caminhos que escolhemos. E é nesse espaço de reflexão que surge a verdadeira maturidade emocional e espiritual. Aprender a lidar com as consequências de nossas decisões exige coragem, autoconhecimento, disposição para mudar, reconhecendo que cada erro oferece uma chance única de crescimento. O primeiro aspecto fundamental desse aprendizado é a conscientização de que nossas escolhas têm impacto direto em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Quando tomamos uma decisão sem refletir, agimos como se pudéssemos controlar apenas nossas próprias circunstâncias, ignorando a influência que nossas ações têm sobre outras pessoas. Ao enfrentarmos o sofrimento causado por nossas decisões, percebemos que cada atitude, palavra ou decisão pode gerar efeitos que se estendem além de nós mesmos. Essa percepção nos leva a desenvolver responsabilidade, compreensão, cuidado ao agir, promovendo escolhas mais conscientes e equilibradas. O sofrimento também nos ensina sobre a importância do equilíbrio emocional. Muitas vezes nossas decisões são tomadas sob influência de emoções fortes, como raiva, medo, ansiedade ou desejo de gratificação imediata. Essas emoções podem nos levar a agir de maneira impulsiva, causando consequências que mais tarde nos trarão dor. Ao vivenciar essas experiências, aprendemos a identificar padrões emocionais que nos prejudicam e a cultivar
a capacidade de agir com calma e discernimento. O equilíbrio emocional nos permite tomar decisões mais conscientes, reduzindo o risco de sofrimento desnecessários e aumentando nossa capacidade de enfrentar os desafios com clareza e serenidade. Além disso, o sofrimento resultante de nossas escolhas nos leva a valorizar a reflexão contínua. Cada erro ou decisão equivocada é uma oportunidade para examinar nossas motivações, nossos valores e nossos objetivos. Quando refletimos de forma profunda sobre nossas ações, passamos a compreender melhor nossas fraquezas, nossos limites e nossas potencialidades. Essa reflexão não apenas nos ajuda a evitar repetir os mesmos erros, mas também nos proporciona um conhecimento mais profundo de nós mesmos, fortalecendo nossa capacidade de tomar decisões mais acertadas e alinhadas com nossos princípios. Um aprendizado essencial que surge do sofrimento é a capacidade de desenvolver resiliência. Cada decisão que gera dor nos obriga a enfrentar situações adversas e a encontrar maneiras de superar desafios. A resiliência não é apenas suportar a dor, mas também aprender com ela, crescer a partir dela e usar essa experiência para fortalecer nosso caráter e nossa habilidade de lidar com futuras dificuldades. Quanto mais praticamos a resiliência, mais confiantes nos tornamos em nossa capacidade de enfrentar desafios, aprender com erros e continuar avançando, mesmo diante de circunstâncias difíceis. O sofrimento também nos ensina sobre a importância de estabelecer prioridades. Muitas vezes enfrentamos dor porque colocamos interesses momentâneos, desejos passageiros ou vontades egoístas acima de valores mais profundos, metas de longo prazo ou princípios espirituais. Ao refletir sobre as consequências de nossas escolhas, somos convidados a reavaliar nossas prioridades e a direcionar nossas ações de acordo com aquilo que realmente importa. Esse processo de redefinição de prioridades nos ajuda a viver de forma mais significativa, equilibrada e alinhada com nossos valores essenciais, evitando sofrimentos desnecessários no futuro. Outra lição importante que surge do sofrimento é a necessidade de desenvolver empatia e compreensão pelos outros. Ao sentirmos na própria pele as consequências de decisões equivocadas, passamos a perceber melhor como nossas ações podem afetar aqueles ao nosso redor. Essa percepção nos torna mais cuidadosos, compassivos e conscientes em nossas interações com os outros. Desenvolver empatia a partir da experiência pessoal nos ajuda a criar relações mais saudáveis, a agir com responsabilidade e a contribuir de maneira positiva para o ambiente em que vivemos. O sofrimento resultante de nossas escolhas também nos ensina sobre a importância de agir com integridade. Integridade significa viver de acordo com nossos valores e princípios, mantendo coerência entre aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos. Quando nossas ações se afastam de nossos princípios, frequentemente sentimos dor, arrependimento e frustração. Por outro lado, agir com integridade nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores, reduzindo o risco de sofrimento desnecessário e aumentando nossa sensação de paz e satisfação pessoal. Integridade é, portanto, um escudo que protege nossa mente e coração das consequências negativas de escolhas equivocadas. Além disso, o sofrimento nos leva a valorizar a paciência. Muitas vezes esperamos resultados imediatos de nossas decisões e quando não os alcançamos, sentimos frustração e desapontamento. A experiência de lidar com consequências dolorosas nos ensina que a vida tem seu tempo, que mudanças e aprendizados exigem maturidade e que a paciência é essencial para atravessar momentos difíceis. Cultivar paciência nos permite encarar a vida com mais serenidade, tomar decisões com mais clareza e aprender a confiar no processo de crescimento e transformação que acompanha cada experiência. O arrependimento verdadeiro é outra dimensão essencial que o sofrimento nos oferece. Ele vai além do simples sentimento de culpa ou remorso, envolve a disposição de mudar, de corrigir atitudes e de buscar um caminho melhor. O arrependimento nos conecta à sabedoria espiritual, permitindo-nos alinhar nossas decisões com princípios mais elevados, como justiça, amor, compaixão e responsabilidade. Ao agir a partir desse arrependimento, transformamos dor em aprendizado, erros em oportunidade, frustrações em força para construir um futuro mais consciente e equilibrado.
Também é importante reconhecer que cada experiência de sofrimento nos oferece uma oportunidade de autoconhecimento profundo. Ao refletir sobre as escolhas que nos levaram à dor, descobrimos padrões de comportamento, motivações internas e áreas que precisam de atenção e desenvolvimento. Esse autoconhecimento nos dá ferramentas para melhorar, crescer e evoluir como seres humanos. Quanto mais nos conhecemos, mais preparados estamos para tomar decisões conscientes, minimizar sofrimentos futuros e viver de acordo com nossos valores e princípios. Por fim, mesmo quando o sofrimento surge como consequência de nossas escolhas, nunca estamos completamente sozinhos. Deus, ou a força espiritual em que acreditamos, nos acompanha em cada passo, oferecendo orientação, conforto e força. Reconhecer essa presença nos dá esperança, nos encoraja a seguir adiante e nos ajuda a compreender que cada experiência difícil pode ser transformada em aprendizado, crescimento e amadurecimento espiritual. Essa conexão espiritual nos permite enfrentar a dor com fé, coragem e confiança, sabendo que cada desafio nos aproxima de uma vida mais plena, consciente e significativa. Em síntese, o sofrimento causado por nossas escolhas nos ensina sobre responsabilidade, reflexão, resiliência, paciência, autocontrole, integridade, empatia, prioridades, arrependimento e autoconhecimento. Ele nos oferece oportunidades únicas de aprendizado e transformação, permitindo que cada dor se torne uma ferramenta de crescimento pessoal e espiritual. Ao abraçar essas lições e aplicar o que aprendemos, podemos viver de maneira mais consciente, equilibrada e alinhada com nossos valores, transformando erros em experiências enriquecedoras e sofrimento em sabedoria. Quando chegamos a refletir profundamente sobre o sofrimento que surge das nossas escolhas, percebemos que ele não é apenas um desafio momentâneo, mas uma oportunidade contínua de crescimento e transformação. Cada decisão equivocada que nos causa dor nos oferece uma chance única de aprender, de ajustar nosso caminho e de nos tornarmos mais conscientes de nossas responsabilidades. Muitas vezes, somos tentados a encarar o sofrimento apenas como algo negativo, algo que deve ser evitado ou negado. No entanto, quando adotamos uma perspectiva mais profunda, começamos a ver que o sofrimento decorrente de nossas escolhas é, na verdade, uma ferramenta poderosa para o amadurecimento pessoal, emocional e espiritual. O primeiro ponto que se torna evidente é que o sofrimento nos ensina sobre responsabilidade pessoal. Cada decisão que tomamos tem consequências e assumir a responsabilidade por elas é essencial para o desenvolvimento da maturidade. Quando reconhecemos que fomos os autores de nossa própria dor, abrimos espaço para refletir sobre nossos erros e buscar formas de agir de maneira diferente no futuro. Essa consciência nos impede de culpar terceiros ou as circunstâncias externas, direcionando nosso foco para aquilo que realmente está sob nosso controle, nossas atitudes, escolhas e decisões. Esse entendimento é libertador, pois nos permite perceber que temos o poder de mudar nosso destino, mesmo diante das dificuldades. Além disso, o sofrimento causado por nossas decisões nos ensina sobre autoconhecimento. Cada erro, cada arrependimento, cada momento de dor nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e examinar nossos padrões de comportamento, motivações e prioridades. Essa análise introspectiva revela aspectos de nossa personalidade que muitas vezes ignoramos: impulsividade, orgulho, medo ou a tendência de buscar satisfação imediata em detrimento de objetivos maiores. Compreender essas tendências é essencial para desenvolver autoconsciência e aprender a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e princípios. Quanto mais nos conhecemos, mais preparados estamos para agir de forma responsável e reduzir o risco de sofrimento futuro. O sofrimento também nos ensina sobre resiliência. Cada vez que enfrentamos as consequências de nossas escolhas, somos desafiados a superar obstáculos, lidar com frustrações e persistir mesmo diante da adversidade. A resiliência não significa apenas suportar a dor, mas aprender com ela, crescer a partir dela e usar essa experiência para fortalecer nosso caráter. Cada desafio nos proporciona uma oportunidade de desenvolvimento, tornando-nos mais fortes, mais preparados e mais confiantes para enfrentar situações futuras. Essa capacidade de superar adversidades
nos permite transformar erros em aprendizado e dor em crescimento. Outro aspecto fundamental é o desenvolvimento do discernimento. O sofrimento nos ensina a diferenciar entre o que é construtivo e o que é prejudicial, entre escolhas que nos aproximam de nossos objetivos e aquelas que nos afastam deles. Quando enfrentamos consequências negativas, somos obrigados a avaliar nossos critérios de decisão e a considerar com mais cuidado os riscos e benefícios de nossas ações. Esse discernimento nos ajuda a agir de forma mais sábia, evitando repetir padrões prejudiciais e aumentando nossa capacidade de tomar decisões conscientes e equilibradas. O sofrimento decorrente de nossas escolhas também revela a importância de priorizar valores e princípios. Muitas vezes, a dor surge porque colocamos interesses passageiros, desejos momentâneos ou impulsos egoístas acima de valores mais profundos e objetivos de longo prazo. Ao vivenciar as consequências dessas decisões, somos convidados a reavaliar nossas prioridades e a alinhar nossas ações com aquilo que realmente importa em nossa vida. Essa reorganização de prioridades nos ajuda a direcionar nossas escolhas de maneira mais consciente, equilibrada e significativa, evitando dores futuras que poderiam ser prevenidas. Além disso, essa experiência nos ensina sobre humildade. Reconhecer que nossas decisões podem nos levar à dor nos faz perceber que não somos perfeitos e que todos estamos em constante aprendizado. Essa humildade nos torna mais sensíveis aos erros dos outros, mais empáticos e menos propensos a julgar. Ela também nos dá coragem para pedir ajuda quando necessário e para aprender com aqueles que têm mais experiência ou sabedoria. A humildade transforma o sofrimento em um caminho de crescimento, permitindo que cada experiência difícil se torne uma oportunidade de desenvolver caráter, empatia e sabedoria. O sofrimento nos ensina ainda a importância do arrependimento verdadeiro, que vai além do simples sentimento de culpa. Arrependimento implica a disposição de mudar, de corrigir atitudes e de alinhar nossas decisões com princípios de justiça, amor e responsabilidade. Quando nos arrependemos genuinamente, não apenas sentimos remorso, mas agimos para transformar nossas ações futuras, evitando repetir os mesmos erros. O arrependimento nos conecta à dimensão espiritual de nossa existência, oferecendo a oportunidade de aprender com nossas falhas e de crescer de maneira consciente e intencional. Outra lição valiosa é que o sofrimento nos ajuda a desenvolver paciência e perseverança. Nem sempre as consequências de nossas decisões são imediatas, e o processo de aprender com elas exige tempo e reflexão. A paciência nos permite atravessar momentos difíceis sem nos desesperar, enquanto a perseverança nos mantém firmes na busca por soluções e mudanças positivas. Juntas, essas qualidades nos ajudam a enfrentar a vida com mais equilíbrio e clareza, tornando-nos capazes de lidar com desafios complexos e situações inesperadas de maneira mais eficaz. O sofrimento resultante de nossas escolhas também nos aproxima da dimensão espiritual. Mesmo quando sentimos dor e arrependimento, podemos encontrar em Deus ou na força espiritual em que acreditamos conforto, orientação e força para superar as dificuldades. Cada experiência dolorosa nos oferece a chance de fortalecer a fé, alinhar nossas ações com princípios divinos e reconhecer que a vida é um processo de aprendizado contínuo. A presença espiritual nos ajuda a transformar dor em crescimento, erros em aprendizado e sofrimento em uma oportunidade de desenvolver caráter, maturidade e sabedoria. Além disso, a experiência de sofrer pelas próprias escolhas nos ensina sobre responsabilidade social e impacto sobre os outros. Nossas decisões não afetam apenas a nós mesmos, elas influenciam familiares, amigos, colegas e até pessoas desconhecidas. Quando sentimos na pele as consequências de nossas ações, tornamo-nos mais conscientes do efeito que causamos sobre o ambiente ao nosso redor e mais cuidadosos em nossas atitudes. Essa consciência nos leva a agir com empatia, consideração e responsabilidade, fortalecendo nossos relacionamentos e criando um ciclo positivo de aprendizado e cuidado mútuo. Finalmente, compreender o sofrimento como resultado de nossas escolhas nos permite enxergar cada desafio como uma oportunidade de transformação contínua. Ele nos ensina que a dor não é apenas um obstáculo, mas uma ferramenta de crescimento capaz de moldar caráter, aprimorar nosso discernimento
e fortalecer nossa capacidade de tomar decisões sábias. Cada experiência dolorosa nos oferece lições únicas sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre como agir de maneira mais consciente. Ao abraçar essas lições, transformamos erros em oportunidades, arrependimento em ação e sofrimento em força, construindo uma vida mais equilibrada, plena e alinhada com nossos valores mais profundos. Em síntese, o sofrimento que resulta das nossas escolhas é um mestre silencioso, ensinando sobre responsabilidade, autoconhecimento, resiliência, discernimento, prioridades, humildade, arrependimento, paciência, espiritualidade, empatia e impacto social. Cada experiência dolorosa nos oferece a oportunidade de refletir, ajustar nosso comportamento, alinhar nossas decisões com princípios que conduzem à maturidade, à sabedoria e à paz interior. Ao entender o sofrimento dessa maneira, deixamos de vê-lo apenas como um peso e passamos a enxergá-lo como uma oportunidade contínua de evolução, permitindo que nossas escolhas futuras sejam